Meus amigos, que qualificação foi essa? Falei pra vocês que surpresas teriam. E teve, hein? Um grande desempenho da Aston Martin, superação do Leclerc. Eu já tinha falado nos outros vídeos que Leclerc poderia beliscar a McLaren. Melhor atuação da vida do Bortoleto, decepção do Verstappen. Tem muita coisa para nós discutirmos sobre esse assunto. Afinal de contas, a McLaren dominou toda a qualificação, inclusive foi a mais rápida em todos os setores, mas não conseguiu fazer a pole. Como pode isso? Pois é, e é aqui que entram na telemetria, onde você entende o que acontece na corrida. E nesse vídeo vamos explicar detalhadamente o que aconteceu de incrível na qualificação. Vou mostrar para vocês informações que a televisão não mostra. Uma análise mais minuciosa e imersiva desta qualificação do GP da Hungria 2025, que foi incrível. E ao final, a entrevista dos pilotos. E o Bortoleto também. Cobertura interativa e detalhada é só aqui. Deixa o like nesse vídeo, fortalece a gente. Inscreva-se no canal, compartilha para os amigos. E não esqueça, domingão a partir das 10 horas da manhã estaremos ao vivo transmitindo os detalhes da corrida para você. Vai ter chuva, hein? Lembrando, o sistema da qualificação funciona em 3 sessões, dividida em Q1, 20 carros na pista, e os 5 mais lentos são eliminados. Depois vão para o Q2, 15 carros na pista, e os 5 mais lentos são eliminados. E aí o Q3, os 10 mais rápidos que definem o grid de largada entre eles. Então vamos para o Q1. Lembrando vocês que o resumo que eu faço aqui é mais detalhado, não mostro tantas imagens e nem replays. Caso vocês queiram ver imagens da qualificação, pode acessar o próprio canal da Fórmula 1 do YouTube ou do Esporte da Band. No Q1 é muito normal que os carros não demonstram seu verdadeiro desempenho. E mesmo assim o Piastri foi o mais rápido de todos, fazendo 1:15.2. Atenção nos tempos. E aqui o Alonso já mostrava a que veio nessa qualificação, fazendo a mesma casa decimal que o Piastri. Incrível! O Norris somente na 4ª colocação. Cometeu alguns errinhos a mais do que o Piastri, por isso ele não conseguiu superar o Piastri no Q1. E o Leclerc já mostrando um tempo muito competitivo. E a cereja do bolo já no Q1 foi o Bortoleto, que ficou na 6ª colocação, mais rápido até mesmo que George Russell. Mas não fazia sentido o Radiar estar em terceiro, por isso eu falo para vocês, no Q1 os pilotos não mostram seu real desempenho. Hamilton ficou só na 10ª colocação e Verstappen em 11º, Verstappen já reclamando do seu carro. Pois é, Verstappen veio para a qualificação ainda reclamando bastante do carro. E os eliminados, os 5 mais lentos, Tsunoda, Gasly, Ocon, Hülkenberg, infelizmente, colega do Bortoleto, e o Albon, que acabou se atrapalhando no Q1. O que é uma decepção para o Albon, pois o Sainz conseguiu se qualificar aqui em 8º colocado. A Williams, que teve um excelente resultado com o Albon na corrida anterior, aqui na Hungria já não começa bem. Setores no Q1, muito importante também. Lembrando que o setor 1 é o de vermelho, é onde tem a maior reta e a única zona de DRS na reta dos boxes e a outra zona na reta após a curva 1. O setor 2 é o mais travado, cheio de curvas uma atrás da outra, e o 3 tem apenas 3 curvas, uma frenagem forte na curva 12, depois 2 hairpin, curva 13 e a curva 14. Curva 14 que é uma das curvas mais difíceis, pois aqui bate muito vento lateral e os pilotos costumam acelerar do meio da curva para o final, para ganhar bastante velocidade, carregar bastante velocidade para a reta dos boxes, e muitos erram e escorregam aqui, nesse ponto, então é uma curva bastante decisiva. Toda curva que antecede uma reta é muito importante na corrida. Então o setor 1 é o mais rápido de todos, o mais veloz, e aí o Leclerc no Q1 estava veloz aqui, olha só que interessante, 27.4, e próximo dele o Piastri. Agora no setor 2 e 3, aí não tinha como, a McLaren já era a mais rápida de todas. Então para recapitular, eliminados no Q1, Tsunoda, Gasly, Ocon, Hülkenberg e Albon. Vamos para o Q2 e aqui as coisas começam a ficar mais sérias no Q2, os pilotos já começam a colocar o desempenho máximo dos seus carros, um pouquinho. Alguns mais, outros menos. E aqui a McLaren já demonstrou domínio, ela não perdeu tempo. Lembrando que em cada Q, os carros fazem 2 voltas rápidas. A primeira logo que a pista é liberada, depois eles vão para o pit stop, colocam outro jogo de pneus novos e voltam para a última tentativa, com o cronômetro zerado. Então, na primeira tentativa de volta rápida, a McLaren não estava para brincadeira. Já usou pneus novos e fez uma volta voadora. 14.8 o tempo do Norris e 14.9 o tempo do Piastri, os únicos pilotos que entraram na casa de ponto 14. Lembrando que a pole nessa corrida ano passado foi do Norris com 1:15.2, então já estavam muito mais rápidos do que o ano anterior. E a Aston Martin, veja bem que a Aston Martin também utilizou pneus novos e mesmo assim ficou meio segundo atrás do Norris. A McLaren é muita coisa. Algo importante, a temperatura da pista variou de 43 graus no começo, foi para 36 graus no final da qualificação, então teve uma variação muito grande, mudança
climática de temperatura da pista foi muito grande, até porque no Q2 começou a chuviscar, mas é bem de leve mesmo, tá? Nada alarmante, porém isso foi suficiente para abaixar muito a temperatura do ambiente e da pista e influencia demais no desempenho dos carros, que eu vou detalhar daqui a pouco. Então na primeira passada do Q2, a Aston Martin é a única ali para ficar mais próximo da McLaren, porém muitos carros como por exemplo o George Russell, o Verstappen, o Leclerc e o Hamilton, atenção para a zona de eliminação, fizeram a primeira rodada com pneus usados. É claro, por óbvio, eles iriam ser mais lentos. E o Bortoleto no Q2 estava na zona de eliminação, 13º colocado, porém ele usou pneus usados, então tinha que melhorar. E é desse jeito, pessoal, é apenas uma chance. Então esses pilotos com pneus usados correram para o pit stop, colocaram pneus novos e foram para a última tentativa de volta rápida. A derradeira do Q2, não pode haver erros. E errar nessa pista é muito fácil, viu? E eis que acontece, o Stroll saiu de 15.6, olha só o tempo do Stroll, 15.6 para 15.1, um tempo muito próximo das McLarens. O Stroll tava, cara, incrível o resultado do Stroll. Russell também melhorou com pneus novos, 15.2, foi para a quarta colocação. O Alonso também melhorou, mas não tanto. O Alonso ficou com 15.3, quinto colocado. E o Leclerc, que saiu praticamente da zona de eliminação, para a sexta colocação. Já o Hamilton, meus amigos, não conseguiu melhorar tanto, ficou em 12º colocado, eliminado, portanto, o Hamilton. Sainz também, Colapinto eliminado, e o Antonelli também foi eliminado, além do Berman na 11ª colocação. Pois é, meus amigos, Hamilton eliminado. O Hamilton, na entrevista após a qualificação, disse que ele era inútil. Uma entrevista bastante pesada, muito desanimado, e falou que não tem mais desculpa. A Ferrari tem um bom carro. Olha só o Leclerc que fez a pole. Então o Hamilton foi bastante sincero na sua entrevista, dizendo que o problema é ele e a Ferrari talvez vai ter que trocar de piloto. Uma entrevista bem pesada, bem desanimada, pessoal. Comenta aí sua opinião sobre isso. Mas voltando aqui, destaque para o Bortoleto, que no Q2 foi o 10º colocado com um tempo de 15.6, muito próximo do Liam Lawson, hein? Então no Q2 o destaque foi para o Hamilton, negativo, que foi eliminado, e um destaque positivo para o Bortoleto, que mais uma vez passou para o Q3. Já já eu vou passar um dado técnico sobre isso para vocês. E também um destaque interessante para as duas Racing Bulls que foram para o Q3. Impressionante o que a Racing Bulls vem desempenhando. E um destaque negativo para o Verstappen, que ficou no meio das Racing Bulls. Olha só, temos uma equipe B mais rápido que uma equipe A na Red Bull. Que curioso, hein? Realmente a Red Bull não esteve boa para a qualificação. Mas é nos setores, na telemetria, nos dados do Q2 que demonstrava pra gente um domínio absoluto da McLaren. Perceba que no Q2 a McLaren dominou todos os setores. O Piastri foi mais de um décimo mais rápido que o Leclerc. E nos outros setores era a mesma coisa. Ou seja, as duas McLarens dobradinha no setor 1, no setor 2 e também no setor 3. A McLaren dominou completamente a qualificação. A partir desse momento, estava muito claro que a McLaren faria a pole aqui nesta qualificação. O Leclerc, por exemplo, foi só o terceiro mais rápido no setor 1, o 10º mais rápido no setor 2, sim, perdeu até para o Bortoleto, e apenas o 8º mais rápido no setor 3, ou seja, não era provável que o Leclerc faria a pole. A pole ficaria com um dos dois pilotos da McLaren. Isso que foi o mais brilhante nessa qualificação. Mas calma que isso vai ficar ainda mais incrível, vou mostrar para vocês. Até porque o resultado oficial do Q2 foi esse. O Leclerc ficou meio segundo atrás das McLaren, e as McLaren muito constante, desde o Q1, no Q1, nos treinos no Q1 e no Q2, olha só, os dois carros da McLaren andando juntos, a diferença entre eles sempre foi mínima, menos de um décimo de segundo. Carro muito bom, os pilotos mandando muito bem também. Diferente, por exemplo, da Mercedes, que só tem um carro da Mercedes aqui representando, o outro foi eliminado. Diferente também da Red Bull, que também só tem um carro deles representando, o outro foi eliminado. O mesmo vale para a Ferrari, só o Leclerc está representando a Ferrari aqui. A Racing Bulls tem um certo equilíbrio. Uma diferença não tão grande, aproximadamente 2 décimos. E até a Aston Martin tinha um certo equilíbrio. Até na segunda parte do Q2, o Alonso dá uma escorregada e não conseguir capitalizar a melhor volta. O Stroll acabou superando ele. Ou seja, vendo esse cenário e indo para o Q3, ninguém esperava que outro piloto, exceto a McLaren, faria pole. Mas eis que no Q3 vimos uma surpresa bastante interessante. Esta é a primeira passada do Q3, a primeira volta rápida dos pilotos. De novo, alguns deles, o Verstappen, o Leclerc, o Lawson e o Bortoleto fizeram a volta rápida com pneus usados. Então, por óbvio, eles seriam mais lentos. Então, na primeira passada, Bortoleto estava em 9º lugar, Stroll e Radiar ou tiveram a volta eliminada ou abortaram suas voltas. Então, Bortoleto estava já confortável aqui, 8º lugar, hein? E aqui vem a curiosidade, atenção, a primeira volta do Q3, olha que interessante, o Piastri fez 15.3 e o Norris 15.4. Ainda os dois carros da McLaren muito consistentes, né? Um bem perto do outro, mas a volta foi pior do que o Q2.
Q2 eles fizeram 14 alto, no Q3 foi 15 baixo. Isso aí, pessoal, é a mudança de temperatura da pista e do ambiente principalmente. A McLaren ela é muito rápida quando a pista está muito quente. E no treino 3, a pista estava 50 graus e agora a pista estava 10 graus mais fria. Isso acaba tirando a vantagem, a enorme vantagem técnica do gerenciamento de temperatura que a McLaren tem. E acaba deixando as outras equipes com mais condições de se aproximar da McLaren. Então, na primeira passada do Q3, Russell surpreendeu, ficou só 2 décimos da McLaren. Agora, do quinto colocado para baixo não conta, tá? Porque eles fizeram a volta com pneus usados. Então, a nossa única referência era o Alonso e o George Russell. Então, todos os pilotos teriam mais uma chance, a última chance, a principal, a derradeira, de tentar fazer a pole, tentar melhorar os seus tempos. E assim aconteceu. Todos os pilotos foram para o pit stop, colocaram pneus novos e voltaram para a pista para a sua última chance de volta rápida. E eis que o resultado foi surpreendente. Leclerc fez a pole com um tempo de 15.3. Vocês entenderam o que aconteceu aqui? Vamos lá. Leclerc só teve uma tentativa de volta rápida com os pneus novos e conseguiu. Fez 15.3. Enquanto o Piastri, na sua última tentativa, não conseguiu melhorar o seu tempo. E o Norris até que melhorou, mas apenas meio décimo de segundo. Russell também melhorou, saiu de 15.6 para 15.4, sustentando a quarta colocação. E olha a diferença entre os 4 primeiros colocados, pessoal. Pouco mais de 1 décimo que separa esses pilotos. Foi muito disputada essa qualificação. Agora olha essa linda consistência da Aston Martin, Alonso superando mais uma vez o Stroll, mas por uma diferença mínima, 20 milésimos apenas, 15.4 para Alonso e também 15.4 para o Stroll. Incrível como melhorou essa Aston Martin. E o Bortoleto foi em 7º lugar, superando até mesmo o Verstappen, meus amigos. Eita, complicado para o Verstappen, hein? A diferença foi muito pouca, de apenas 3 milésimos, mas tá valendo. E o mais incrível é que o Bortoleto conseguiu superar até mesmo as 2 Racing Bulls. Isso foi o mais brilhante. Então, Bortoleto em 7º lugar, e aqui eu abro para vocês as estatísticas do Bortoleto contra o seu colega de equipe Hülkenberg. Nas últimas 9 corridas, Bortoleto chegou 3 vezes no Q3, isso é um dado impressionante, Hülkenberg nenhuma. Bortoleto chegou 6 vezes no Q2 contra 3 vezes do seu colega de equipe Hülkenberg. E o placar geral da qualificação, nas últimas 9 corridas, Bortoleto chegou 7 vezes na frente do Hülkenberg nas últimas 9 corridas. Isso aqui é um resultado incrível. Estamos falando de um piloto que é novato contra um piloto extremamente experiente. Mas devemos falar aqui a verdade. Hülkenberg está sendo um excelente professor para o Bortoleto e a amizade dos dois dentro e fora da pista diz muito sobre isso. Parabéns para o Bortoleto, que após esse incrível resultado, ele se consagrou, nesta pista pelo menos, como o melhor estreante da Fórmula 1 moderna. Agora atenção, vamos para a análise e curiosidade do Q3. Veja que no Q3 continua a mesma coisa, as duas McLarens dominando totalmente os setores. O Leclerc terminou a qualificação sendo o 3º mais rápido no setor 1, o 4º mais rápido no setor 2 e apenas o 8º mais rápido no setor 3. Por curiosidade, o Bortoleto não foi bem no primeiro setor, que é o setor mais rápido da pista, ele não está nem no top 10, mas no segundo setor, que é mais travado, ele foi o 10º mais rápido e no terceiro setor ele foi o 9º mais rápido, somando o melhor tempo de cada piloto nos setores, tá? Mas a qualificação não é definida somando os melhores tempos. Presta atenção aqui. Considerando os melhores tempos nos setores, a McLaren seria mais rápida com tempo de 14.7, a Aston Martin em segundo lugar com 15.1, a Mercedes em terceiro com 15.1 também, e a Ferrari só ficaria na 4ª colocação com 15.2, meio segundo atrás da McLaren. Aqui sim nós temos o melhor tempo somado nos 3 setores de cada equipe, e vemos uma diferença em desempenho gigantesca da McLaren para todas as outras. A segunda mais rápida em desempenho bruto foi a Aston Martin e mesmo assim ela ficou quase 4 décimos atrás da melhor equipe. A Ferrari ficou meio segundo atrás da McLaren. A Racing Bulls 6 décimos e a Kick Sauber 7 décimos. E a Red Bull, pior ainda, 7 décimos e meio. Meus amigos, a Red Bull em termos de desempenho bruto, atenção nessa análise, foi só a 7ª força na qualificação. Vocês têm noção disso? Vocês têm noção o que é isso, meus amigos? Essa informação você só vê aqui na telemetria com nossas análises detalhadas. E agora vem outro ponto. Como que a McLaren foi a mais rápida durante toda a qualificação nos 3 setores, mas ela não fez a pole? Quem fez a pole foi o Leclerc.
que nem de perto foi mais rápido nos setores? Pois é, vem para essa análise exclusiva aqui do canal. E para entender isso aqui, esses aqui são os tempos da última tentativa de volta rápida desses 4 pilotos no Q3, quando o cronômetro estava zerado. Mas para entender o que aconteceu aqui, vocês precisam entender que o tempo deles no Q2 foi mais rápido do que no Q3. Isso aqui tá claro, no Q3. Exceto do Leclerc. O melhor tempo do Leclerc no Q2 foi 15.4 e no Q3, 15.3. Então o Leclerc melhorou do Q2 para o Q3. Atenção, já as duas McLarens, que fizeram 14 alto no Q2, no Q3 fizeram 15 baixo, pioraram. E o Russell, que está aqui só para redundância, no Q2 fez 15.2 e no Q3 15.4. Na verdade, todos os pilotos, exceto o Leclerc, pioraram do Q2 para o Q3. O Bortoleto, por exemplo, que no Q2 fizera 15.68, foi o último colocado, hein? Ele foi o último colocado do Q2. No Q3, ele fez 15.75, entenderam? Então, no Q2, no momento do Q2, a temperatura da pista ainda estava um pouco alta, bacana, e o chuvisco não tinha molhado muito a pista. Aí fomos para o Q3, o chuvisco continuou, os carros não estavam na pista, então deu uma umedecida na pista e a temperatura baixou muito. E aí os carros foram para a última tentativa de volta rápida. E este é o resultado. Quem erra menos, consegue. O Piastri não conseguiu melhorar a sua volta. O Piastri, que tinha feito 15.39 na sua última tentativa, não conseguiu melhorar, ficou com o mesmo tempo, porque ele errou. Foi mais lento no primeiro e no segundo setor. O Norris, que tinha feito 15.49 na última tentativa, melhorou um pouquinho só, 15.41. Errou no primeiro setor, melhorou no segundo setor e melhorou ainda mais a ponto de ser o mais rápido de todos no terceiro setor. Mandou muito bem aqui, mas mesmo assim não conseguiu superar o primeiro tempo do Piastri. E o George Russell, que tinha feito 15.63 na primeira tentativa de volta rápida, na última ele fez 15.42, melhorou, pois ele também errou no primeiro setor, mas acertou no segundo e no terceiro setor. E o Leclerc, para finalizar, que não tinha feito volta rápida com pneus novos no Q3 ainda, pois é, na última tentativa colocou pneus novos e mandou muito bem, porque o que vale é a última tentativa de volta rápida de cada um dos pilotos, e essa foi derradeira, no primeiro setor, é isso aqui que conta. Enquanto os outros pilotos fizeram 27.60 alto, o Leclerc fez 27.54, mais rápido do que o restante. No segundo setor, enquanto as duas McLarens fizeram 26.58 Piastri e 52 Norris, Leclerc fez 26.45. Mais uma vez, bem mais rápido que as McLarens. Até o Russell fez 26.45. Então as McLarens foram superadas em muito no segundo setor, que é o setor mais travado da pista. Olha só que uma alteração de temperatura não faz com a McLaren, hein? E aí vamos para o terceiro setor, que é basicamente uma frenagem forte, duas curvas. Aí o Piastri conseguiu superar o Leclerc, o Norris também conseguiu superar o Leclerc, e bem superado ainda, né? Foi quase 2 décimos aqui, e até o Russell foi mais rápido que o Leclerc. Mas já não dava mais tempo, porque o Leclerc tinha sido muito mais rápido que eles no primeiro e no segundo setor. Então ele, Leclerc, conseguiu, entre todos os pilotos, ser o que melhor controlou, equilibrou e desempenhou no seu carro na última tentativa de volta rápida no Q3. Parabéns para ele. E um bom trabalho da Ferrari também. Meus amigos, não é só carros coloridos dando voltas rápidas em um circuito, tem muita coisa interessante por trás da Fórmula 1 que eu explico bem para vocês. E agora sobre a dinâmica da qualificação, tem mais alguma informação legal que você saiba e queira complementar a gente? Comenta aí nos comentários, deixa registrado, fica à vontade que eu vou ter o prazer de ler. E para complementar esse conteúdo, vamos para alguns dados e curiosidades. Eficiência do DRS. Sem DRS, a McLaren e a Williams são as mais lentas. Porém, o DRS da Williams é muito mais eficiente que o da McLaren. A Williams ganha 39 km/h e a McLaren 35 apenas. Mas vamos considerar só as principais equipes. A Ferrari é a que menos ganha velocidade com DRS. Tá aqui pode estar o segredinho dela para ser veloz na reta e rápida nas curvas. Ela ganha apenas 30 km/h com o DRS. A McLaren ganha 35, a Aston Martin ganha 36 e está muito rápida. Mercedes ganha 34. Interessante isso, né? E sem DRS, a Ferrari, entre as principais equipes, é a mais veloz de todas, 288 por hora. 89 para a Red Bull, também 89 para a Sauber e 84 apenas para a McLaren. Ou seja, sem DRS, meu amigo, na corrida, lembrando que tem previsão de chuva, vai ser difícil para a McLaren conseguir alguma coisa. Agora, esse dado aqui é incrível, onde cada equipe ganha tempo na pista.
O Leclerc, cara, isso aqui é incrível. O Leclerc, ele ganha muito tempo nas frenagens. Ele freia muito tarde, ele entra muito agressivo nas curvas. Então é aqui que ele ganha tempo. E também na aceleração, ó, nas retas ele é muito rápido. Então olha só que junção incrível. O cara consegue ser muito agressivo na entrada da curva e ao mesmo tempo consegue sair rápido para conseguir uma boa velocidade. E para finalizar a evolução das equipes, quais equipes melhoraram seus tempos do ano passado para esse ano? Pois é, a Red Bull é a única que piorou, meus amigos. Que situação, hein? Piorou do ano passado para cá nessa pista. Quase 3 décimos mais lenta. A Ferrari melhorou 3 décimos, a McLaren 3 décimos. Ou seja, tem um padrão aqui bem definido, né? Bem legal isso. A Mercedes melhorou mais de meio segundo. A Sauber 8 décimos. A Aston Martin quase 1 segundo mais rápida que o ano passado. Bem incrível. Entrevistas! Vamos lá. Começando com o Norris. Ele disse que o Leclerc fez uma boa volta. Provavelmente arriscou um pouco mais. O vento mudou muito e atrapalhou bastante a McLaren, mas nada do que reclamar. Eu fiz uma boa volta, mas simplesmente não foi suficiente. Quero ir para frente, quero vencer. Acho que será uma corrida emocionante. Espero que tenhamos um pouco mais de ritmo do que o Leclerc para a corrida. Eu estou ansioso por isso, comentou Lando Norris. Vamos para o Piastri agora. O vento mudou bastante. Falei pra vocês, pessoal, que o vento mudou bastante? Temperatura, tudo mudou, hein? E a McLaren foi mais sensível ao vento. Mas parece tão patético culpar o vento, né? Mas realmente foi o que aconteceu. Foi difícil pilotar nessas condições. Eu fiquei surpreso por não termos conseguido ir mais rápido do que isso. O Leclerc foi rápido o fim de semana todo. E até mesmo no treino 3, ele estava muito perto da gente. Eu não esperava ficar em segundo lugar, atrás de uma Ferrari nesse fim de semana. Mas o Leclerc fez um bom trabalho. O Piastri ficou surpreso. Até o Piastri ficou surpreso com o desempenho do Leclerc, pessoal. Quem somos nós para duvidar dessa surpresa? Vamos para a entrevista dele! Toda a classificação foi extremamente difícil. Foi difícil chegar no Q2 e difícil de chegar ao Q3. Então as condições mudaram. Eu sabia que tinha que fazer uma volta limpa para mirar o terceiro lugar. Eu não consegui acreditar. Sinceramente, não tenho palavras. Provavelmente foi uma das melhores pole positions que eu já consegui. De tão inesperada. Até ele tá desacreditado. Entrevista bônus do Max Verstappen. Nós não conseguimos encontrar ritmo. Toda a equipe tentou configurações diferentes, mas nada ajudou no equilíbrio. É realmente difícil de explicar como que de repente, nesse fim de semana, tivemos tanta dificuldade com o carro. Simplesmente a aderência na frente, na traseira, não deu para equilibrar. É um mistério. Por enquanto tá sendo um mistério pra gente. O fim de semana inteiro fora do ritmo. Meus amigos, o negócio tá sério, hein? Tá sério. 3 treinos, 3 horas de treino, fora as horas de engenharia, telemetria, entre outras coisas, que o Bortoleto vai comentar sobre isso, bem interessante, aguenta aí, já vou para a entrevista do Bortoleto. Mas realmente, se a Red Bull, que a Red Bull não conseguiu acertar o carro pro Verstappen numa corrida inteira depois de 3 treinos, tá difícil a situação. Agora vamos para a entrevista do Bortoleto, bem legal as palavras dele, hein? Acho que foi um dos melhores finais de semana que eu tive até o momento. Eu acho que a gente conversou ontem, você viu que eu não estava muito confortável com o carro. Eu falei que eu fiquei trabalhando até quase meia-noite, a gente quebrou o curfew da pista, então eu fiquei na pista até tarde trabalhando e eu não estava nada confortável com o carro ontem, estava realmente bem fora do que eu tô acostumado, mas sei lá, alguma coisa me manteve muito motivado e eu falei, pô, esse é um final de semana que eu posso aprender muito e que vai me ajudar bastante, porque se eu colocar o carro, né, na janela certa que eu gosto de pilotar e conseguir entregar tudo, pô, vai ser um final de semana incrível, porque sair de onde a gente saiu e acabar no Q3, na 7ª posição, é algo incrível. Então eu tô muito feliz e feliz pela equipe, feliz por todo mundo pelo trabalho que eles fizeram nesse final de semana, porque não foi fácil, a gente teve que trocar muita coisa no carro o tempo inteiro e foi incrível. Sei lá, pra você se dar bem nessa categoria, vai ter muitos momentos altos e baixos e você tem que conseguir passar por todos eles com a cabeça fria, né, frio e calculista, como os brasileiros falam. E sei lá, eu acho que ontem foi um dia que eu tive que manter muita calma, consciente do que eu queria no meu carro, deixar bem claro para a equipe e entregar o resultado que a gente entregou hoje. A única coisa que me manteve contente na sexta foi o nosso ritmo de corrida. Tava bom, mesmo com o carro não muito legal, eu tava bem confortável. Sei lá, vamos ver amanhã, tudo muda, né? A pista mudou muito durante o quali, durante os treinos, então pode ser que a gente chegue amanhã, chova, não chova, vamos ver o que vai acontecer, mas eu tô animado para amanhã, vamos ver o que dá pra fazer. E assim finalizamos esse videozão difícil pra fazer, 3 horas já trabalhando aqui no vídeo. Falo pra vocês, não é só um simples achismo ao que aconteceu, o que eu acho que aconteceu, ou imagens aleatórias na tela de vocês. Aqui é análise detalhada, pessoal. Então valorize esse trabalho, tiro muito tempo pra fazer esse vídeo com carinho. Deixa o like, compartilha para os amigos, comenta aqui alguma informação pra agregar no conteúdo desse vídeo. E domingão, a partir das 10 horas, estamos ao vivo acompanhando a telemetria da corrida. Espero!